Oi galera, tudo lindo de bonito com vocês? Aqui quem vos fala é a Bárbara JE e hoje eu não vou contar minha trajetória de Barbie, a continuação dela, que eu ainda tenho algumas pra mostrar pra vocês, e nem vou mostrar minhas bonequinhas curvy com roupinhas de boneca magra, não. Hoje é aquele top 5 que de vez em quando aparece aí pra vocês assistir. Hoje eu separei 5 das perguntas que eu mais ouço quando descobrem que eu sou colecionadora de Barbie. Eu quero compartilhar com vocês. Normalmente vocês também devem ouvir, devem ser perguntas padrões para todos nós colecionadores. Vamos conversar um pouco disso. Deixa eu explicar. Eu vou falar 5 perguntas para vocês. Nesse vídeo eu não vou comentar muito as minhas respostas para essas perguntas. Eu vou comentar sobre o que eu penso do porquê que a pessoa fez aquela pergunta. São pessoas diferentes, de idades diferentes, de classes sociais diferentes, de lugares diferentes. Então, cada uma tem um motivo diferente para estar fazendo essa pergunta, mas no fundo, todos vêm de uma base em comum. Eu vou comentar o que eu acho sobre cada uma dessas perguntas e talvez eu faça um vídeo de como eu respondo para as pessoas sobre essas perguntas, tá bom? Mas primeiro eu vou fazer sobre essa e o intuito das perguntas das pessoas, o que eu acho das perguntas, mas não as respostas que eu costumo dar para essas perguntas. Eu acho que vocês entenderam onde que eu quero chegar. Bora lá. Pergunta número 1 que eu mais ouço você não tá muito grandinha pra isso, não? É a pergunta que eu mais... Assim, não é a pergunta que eu mais ouço de todas, mas é a pergunta que eu mais me incomodo de todas. Não. É a segunda que mais me incomoda de todas. Depois eu digo a primeira que eu mais me incomoda. Mas é uma pergunta que me incomoda muito, né? Porque eu não acho que exista uma idade pra algo que você gosta, entendeu? Quem determinou que eu tenho que ser criança para gostar de boneca? Quem foi que determinou isso? Não sei, né? Mas a base dessa pergunta vem do que a sociedade criou para que nós seguimos na nossa vida adulta. Quando somos crianças podemos ter brinquedos e quando estamos grandes temos que ter trabalho e carro e casa e eletrodoméstico. No Dia das Mães, as mães têm que ganhar aparelhos para limpar a casa, para cuidar do lar e essas coisas. Enfim, esses dias, inclusive, apareceu uma matéria onde a diva, né, Larissa Manoela, estava no seu quarto e ao fundo do quarto tinha um monte de bonecas da Disney, várias bonecas legais, bonitas e maravilhosas, que eu fiquei morrendo de inveja do quarto dela, e uma colcha colorida, um hobby colorido. Ela estava de uma forma super infantil ao ver de certas pessoas. No nosso ver de colecionador, ela estava num mundo encantado, né? E nos olhos de um colecionador, de um não colecionador, ela estava infantil. Quem viu a Larissa Manoela crescer, acompanhou a infância dela, todos os brasileiros, acredito eu, agora que ela chegou na maioridade, esperava que ela tivesse um quarto mais sério, uma coisa mais, né, adulta. E não, ela me apareceu com várias bonecas. Isso me deixou feliz, mas não deixou muitos de seus seguidores. Tanto que muitos foram lá questionar ela, mas você não tá grande pra isso? Você já é uma mulher, você já é maior de idade? E foi lá questionar sobre uma coisa tão boa, né? Que é um quarto da forma que a gente gosta, né? e invadiram ela de certa forma, né? Gente, a primeira coisa que me passou na cabeça foi: por que cobram tanto a maturidade através dos nossos hobbies? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas por que é cobrado a partir daí? Porque nós, seres humanos, somos muito visuais. Nós temos essa questão muito da visão do que a gente tem da pessoa e não do que ela é em si. Mas se levarmos em consideração o conteúdo Larissa Manoela,
ela é uma mulher bem-sucedida, já era uma criança bem-sucedida, uma adolescente bem-sucedida, continua uma mulher bem-sucedida. Ou seja, ela leva a sua carreira de forma séria. O fato dela gostar de boneca não a torna infantil e irresponsável. Muito pelo contrário, ela é uma menina que se mostra, uma mulher, né, que se mostra uma eterna menina. E isso não é ruim, gente, isso é legal pra caramba, né? E as pessoas têm uma visão muito seca. Se você tem bonecas, você é infantil. Não necessariamente, né? Bom, pergunta 2, que meio que se entrelaça na 1. Desculpa, tá? Barulho. Então, a pergunta 2, que meio que se entrelaça na 1 é: você não teve infância? Porque automaticamente o fato de você ser adulta que gosta de bonecas significa que você não pôde brincar de boneca na infância. Isso é o que muitas pessoas pensam, né? E a base dessa pergunta vem também de uma questão da sociedade, que a sociedade determinou que você só pode brincar na infância. E se você não brincou na infância, você tem algum problema, algum distúrbio que na sua vida adulta você tem que corrigir. A pergunta me leva a acreditar que tem relação com esse raciocínio. Essa não é a resposta que eu dou para a pessoa. Essa é a minha visão do porquê aquela pessoa me faz essa pergunta. Ela acredita, ou ela realmente quer debochar da minha cara por algum motivo. Mas tem pessoas que realmente acreditam que adultos que têm coleções de brinquedos são adultos que têm uma infância mal resolvida, né? Bom, talvez eu faça um vídeo respondendo, tá? Nesse eu só vou comentar essas perguntas, que vocês também devem ouvir bastante. A pergunta número 3, que me fazem muito, mesmo. E normalmente as duas perguntas são feitas quase sempre pela mesma pessoa. Você não teve infância? Você não tá muito grandinha? Já essa pergunta já é feito por outro grupo de pessoas. Você tem filha? Normalmente essa pergunta vem com um tom de admiração pela coleção. Normalmente essa pergunta vem assim, com um tom de: nossa, que linda a sua coleção, você tem filha? E sempre é: você tem filha, né? E não você tem filhos, né? Ou seja, se eu tenho uma coleção de Barbie, especificamente, eu só posso brincar com essa coleção de Barbie se eu tiver uma filha, tipo, pra brincar comigo, só se ela for menina. Mas não, eu tenho um menino. E aí me leva toda vez que uma pessoa me faz essa pergunta, me lembra muito a minha infância, quando eu brincava com um amigo. Ele era um menino e eu gostava muito de brincar com ele. E ele sempre me perguntava, quando a gente tava brincando, no momento da brincadeira que ele tava se divertindo tanto, ele olhava pra mim e falava: por que eu não posso brincar, né? Por que se a minha mãe chegar eu tenho que parar, né? Sabe? Ele tava no auge da brincadeira. Sempre era assim, gente. A gente tava no auge da brincadeira, tava super divertido. Ele parava e me fazia essa pergunta. Porque era no momento em que ele: nossa, se a minha mãe chegar agora, eu vou ter que parar de brincar. E eu penso todos os meus amigos colecionadores, meninos, que hoje são homens adultos, que cuidam da sua própria vida, têm sua coleção e passaram por isso na infância, com uma prima, com uma vizinha, com uma amiga muito querida, que eu era amiga desse menino e gostava muito dele. Ele tinha uma criatividade assim infinita para criar histórias e a gente adorava brincar. Inclusive, quando ele se mudou foi muito triste. E assim, eu fico pensando: quando que as pessoas vão começar a incluir as meninas em todas as brincadeiras, os meninos em todas as brincadeiras? Demorou, gente. Vamos incluir sempre, né? Essa é uma das perguntas que, apesar de não ser no intuito de ofender, não é esse o intuito da pessoa, ofender, é uma pergunta que me faz raciocinar, me faz questionar bastante. Matuta muito dentro do meu cérebro. Eu sou pisciana, gente, então
tudo que você, uma frase que você me disser vai ter milhões de sentidos pra mim, tá? Então, uma pergunta que você me fizer, eu vou ter diversas visões da sua única pergunta. Menos qual o seu nome. Essa pergunta eu costumo só responder, Bárbara. Bom, bora para a quarta pergunta que costumam fazer para mim. Gente, eu acho que eu fiz já a quarta pergunta, né? Não, agora é a quarta pergunta mesmo. A quarta pergunta é: nossa, você deve gastar tudo em Barbie, né? Você deve gastar uma fortuna em Barbie. Gente, eu nem tenho uma fortuna para gastar em Barbie. Mas vamos lá. Essa pergunta eu ouço muito as pessoas sempre que descobrem minha coleção, muitas das pessoas, não todas, mas quase todas, quase 100%, 95% das pessoas me perguntam: nossa, você gasta tudo em Barbie, né? Gente, essa pergunta, ela tem também ou um ar de deboche ou um ar de crítica séria. Crítica, né? Que a pessoa se incomoda mesmo com as minhas bonecas e como eu gasto meu dinheiro, né? Essa pergunta me incomoda um pouco menos que a primeira lá, né? Tipo, você não tá muito grandinha, me incomoda um pouco menos. Por que me incomoda menos? Primeiro, porque eu avalio se eu estou devendo essa pessoa. Se eu não estou devendo essa pessoa, né? Eu fico tranquila, não estou te devendo, então eu gasto meu dinheiro da forma que eu quiser. Enfim, essa pergunta sobre como que eu gasto meu dinheiro, se eu devo gastar uma fortuna com Barbie, enfim, é a mesma coisa que uma pessoa que bebe uma cerveja de fim de semana deve ouvir, ou com um cara que fuma, né, ou com uma pessoa que paga aluguel, mas tem seu carro. Enfim, a gente escuta colecionando bonecas, né? Se você é colecionador que tá assistindo meu vídeo, tá devendo alguém, por favor, vende a boneca e vai lá pagar logo, pra você poder ouvir esse tipo de pergunta e rir tranquilamente, tá bom? Essa pergunta eu sinto que tem uma base simplesmente na xeretice. É simplesmente nisso, simplesmente na xeretice. Eu não vejo uma outra base para isso, a não ser a curiosidade e a xeretice. Tem gente sim que pergunta: nossa, mas quanto você costuma gastar com Barbie? Quantas que você compra por mês? Ali, sabe? Tem gente que faz essas perguntas e eu vejo que é uma curiosidade até saudável para entender um pouco a minha coleção. Tem gente que eu consigo separar. Mas tem gente que eu vejo que é um intuito de te criticar, de você não gasta bem seu dinheiro e pronto, acabou. Última pergunta, essa sim é a top, é a que mais me incomoda de todas as perguntas, tá? Das 5, né? Nem é tanta assim. É porque eu selecionei 5 das muitas perguntas que me fazem. É porque uma pergunta também tem muito relação com a outra. Por exemplo, quantas Barbies você compra por mês? Tem um pouco de relação ali com, nossa, você gasta tanto em Barbie, né? Tem. Mas essa pergunta específica que eu vou falar agora pra vocês é uma pergunta que é a que mais me incomoda. E por que que eu decidi fazer esse vídeo hoje? Porque eu ouvi essa pergunta essa semana. Eu falei, eu vou fazer um vídeo falando as 5 perguntas que mais me fazem. Não vou falar pra vocês a resposta que eu dou pra essa pergunta agora também, mas eu vou falar o fundamento dessa pergunta na cabeça da pessoa que faz, que eu acho que é, né? É o que eu acho que eu tô falando aqui. E a pergunta é: o seu marido deixa você colecionar Barbie? O seu marido, o que ele acha da sua coleção? Bom, essa pergunta deixa, o que ele acha, essas duas perguntas têm base na estrutura, sim, do machismo. É nítida, é nítida. É uma coisa que não tem nem o que a gente, né? Mas assim, tem gente que tem um senso ao perguntar essa mesma pergunta, só que o tom e o porquê que chegamos nessa pergunta é o espaço.
seu marido acha? Não atrapalha ele? Porque moramos na mesma casa, eu e ele. Então, tem pessoa que pergunta nessa questão. O que ele acha, assim, tipo, de você chegar com casas de Barbie, ocupar uma espação? E realmente, essa pergunta eu acho que a pessoa tá curiosa para saber mesmo, de uma forma sem querer causar desconforto, tá? Eu consigo separar. Mas o seu marido deixa, o que ele acha disso é juntando com as perguntas anteriores. Nossa, e a fortuna que você gasta? O que ele acha disso? E o fato de você ser adulta e brincar de boneca, o que ele acha disso? Entendeu? Quando essa pergunta se liga às anteriores, eu sei que tem relação direta com o machismo. Quando se liga ao espaço que a gente mora junto, então o espaço que a boneca ocupa, e como que a pessoa me fez aquela pergunta, como que chegou naquela pergunta, faz diferença. A pessoa perguntar o que o seu marido acha, porque sabe de algumas histórias, acontece de algumas pessoas que me conhecem saber algumas histórias engraçadas minhas por causa de Barbie, e pergunta o que seu marido acha disso. Normal, até porque é o meu marido e a opinião dele tem que ser importante pra mim. Claro, ele é o meu marido. Como a minha opinião sobre o videogame dele tem que ser importante pra ele. Ele tem videogame, ele joga até hoje. E eu duvido que os amigos dele perguntam se eu, a esposa dele, deixo ele jogar. Eu duvido que ele escuta essa pergunta com tanta frequência como eu escuto sempre. Eu escuto sempre de todas as pessoas que descobrem que eu sou colecionadora. O que o seu marido acha ou se ele deixa? Essa é a pergunta que mais me incomoda. Bom, essas foram as 5 perguntas, tá, gente? Que eu separei, que são as que eu mais ouço. Eu espero que vocês tenham gostado das perguntas que eu separei, que vocês tenham se identificado. Quero que vocês comentem aí se existe alguma pergunta que façam pra vocês, que eu comento em outro vídeo sobre, falaram de tal pergunta. Eu quero muito que vocês comentem e digam se fazem muitas essas perguntas pra vocês. E quero que vocês comentem aí se vocês querem que eu faça um vídeo como que eu respondo essas perguntas. Por quê? Porque existem níveis de pessoas na nossa vida que tem pessoas que a gente tem uma intimidade maior e consegue responder na lata, e tem pessoas que a gente não tem tanta intimidade e acaba pegando de surpresa você com certas perguntas. Eu, às vezes, até engasgo. Bom, então, foi o vídeo de hoje. Comentem aí se vocês querem saber o que eu costumo responder para essas perguntas. Comentem também as perguntas que fazem para vocês que eu não comentei aqui. E é isso. Quero mandar um beijo muito especial para um amigo muito querido, que é o Tom Bacal. Gosto muito dele. E beijo para todos vocês que acompanham o canal. Tchau e até o próximo vídeo.